Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Análise RAM aqui da Ingeteles Academy. Nessa aula nós vamos falar sobre a elaboração passo a passo da análise RAM. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com você para que nós possamos analisar o fluxograma de criação da análise RAM, tá? Eu vou analisar aqui junto com você cada passo desse do fluxograma, vou comentar um pouco sobre cada passo, só que você vai ter uma aula específica para cada passo desse aqui, para que você possa de fato entregar e concluir uma análise RAM completa. Só que antes da gente ir pro fluxograma, eu quero mostrar para você uma análise RAM, um documento de análise RAM, para você entender, ter uma noção de como esse estudo é feito, tá? Eu vou aqui pegar dois exemplos e compartilhar aqui com você, e também vou deixar esses exemplos aqui para você fazer o download e analisar e tomar como benchmark. Não são exemplos construídos por nós, tá? São papers que são divulgados nas revistas de engenharia, e eu vou compartilhar aqui com você como que esses papers são feitos. Então, aqui ó, nós temos um estudo de caso, uma análise RAM de um compressor recíproco, tá? Então, tá aqui a equipe que fez o trabalho, aqui tem um resumo, esse é específico aqui da indústria de óleo e gás, tá? E eles pegaram um compressor recíproco para fazer a análise RAM. Guarda essa informação. Eles pegaram um ativo, um compressor recíproco para fazer a análise RAM. Então aqui ó, primeiro passo, eles fizeram um resumo. Então geralmente no resumo você coloca qual que é o objetivo da análise, o que você espera quando você mobiliza aqui uma equipe de 4 pessoas e toma o tempo desse pessoal, levanta algum recurso, querendo ou não, a análise RAM ela vai te consumir pouco, mas vai consumir algum recurso financeiro para ser feito. Então aqui você coloca o resumo do que você quer, do que você espera e qual que é o objetivo principal. Aqui uma introdução, geralmente na introdução é feita a apresentação do sistema, a apresentação do ativo, se comenta qual que é o contexto operacional desse ativo lá no processo. Então, se discorre um pouco sobre a aplicação daquele ativo, tá? Aí, tem aqui falando ainda da introdução. Aí tem aqui, ó, qual que é a literatura, qual que é o embasamento que vai ser usado para construir a análise RAM. Como eu disse, não existe uma norma de análise RAM. O que existe são artigos, estudos científicos, papers, literaturas técnicas que embasam o estudo. Só que existem normas de temas correlatos. Você vai ter uma aula só sobre fundamento normativo nesse curso também. Então existem diversas normas que trechos dessas normas vão nos ajudar a compor o estudo de análise RAM. Então aqui, ó, nesse caso está se falando um pouco de RCA, está se falando um pouco de FINEA, está falando um pouco sobre ferramentas de qualidade, e tudo isso são aparatos literários que foram usados para embasar esse estudo. Aqui está falando um pouco do equipamento, e aqui ó, o que se espera da operação, trabalho contínuo, trabalho variável, explica um pouco do funcionamento, desenho técnico do equipamento, forma construtiva, diagrama de blocos, guarda, desculpa, aqui não é um diagrama de blocos, é só um diagrama funcional. Quais são os materiais envolvidos na construção daquele compressor? Agora, qual que é o diagrama conceitual que está sendo usado para formatar aquela análise? Qual que é o histórico de falhas em cada tipo de componente? Então isso daqui, ó, isso é uma análise RAM, e até que se chega numa determinada conclusão, ó. Então aqui está falando dos eventos que estão sendo analisados, de todo o histórico, e até que se chega em uma determinada conclusão. Então, ó, o alvo que estava sendo perseguido era de ter uma disponibilidade maior que 96% durante a produção normal. O presente trabalho organiza que é necessário um approach estruturado quantitativo da análise RAM como um todo,
e também fazer ali uma análise do ciclo do custo do ciclo de vida e do controle do ciclo de vida daquele ativo para se chegar nesse target, nesse alvo. E aqui os autores, né, vêm colocando as suas conclusões. Então esse é um relatório básico, de análise RAM. É isso que você vai fazer. A última aula, inclusive, vai te mostrar como que você vai montar esse relatório. Então, antes da gente partir para a construção do relatório de análise RAM, é muito importante que nós sempre possamos entender quando que nós vamos fazer tal análise. Porque vocês viram que é um trabalho bem complexo, é um trabalho estruturado, é um trabalho que envolve mais gente, é um trabalho que envolve mais pessoas. Então, você não vai sair fazendo para qualquer ativo, você não vai sair fazendo para qualquer situação. Então, qual que é a primeira atividade aqui na etapa de preparação? Selecionar os ativos e sistemas. E como não tem nenhum padrão específico para seleção, a gente usa a lógica. Você vai fazer para um ativo que não tem importância, não tem criticidade? Não, você vai fazer para aqueles ativos criticidade A. Você vai fazer para um ativo que tem um RPN, Risk Priority Number, baixo? Não, você vai fazer para aqueles ativos que têm falhas que possuem RPN alto. Então você vai fazer ativos que têm alta criticidade e alto risco. Ah, você não sabe como calcular a criticidade, não sabe como calcular RPN? Vai lá no curso de planejamento, formação de planejadores, que lá tem todas as informações. O curso está liberado para você aqui no EGTELES Academy, tá? Então, você vai fazer o quê? Selecionar os ativos relevantes, que de fato dependem desse tipo de análise. E qual critério que você vai usar? Eu falei na aula anterior, aqueles 3 critérios lá que depois que o ativo já está em operação, você vai usar para solucionar algum daqueles 3 problemas. Aí depois você vai reunir a documentação desses ativos. Desenhos técnicos, diagramas, árvores cadastrais, manuais, fichas técnicas, histórico de falhas, ordem de serviço, tudo isso você vai reunir. Fez a preparação, selecionou os ativos, reuniu documentação, formatou uma equipe para fazer. Você não vai fazer análise RAM sozinho, vai fazer com a equipe. Ah, quem que tem que estar nessa equipe? Não tem um padrão, mas obviamente tem que ser alguém que tenha conhecimento técnico daquilo que a gente está analisando. Pode ser uma linha de produção, pode ser um ativo específico, pode ser um equipamento, pode ser uma planta inteira. Pessoas que tenham conhecimento técnico e que tenham algum conhecimento básico em diagrama de blocos, em árvore de falhas, em probabilidade. Pessoas que consigam de fato contribuir para a formatação do estudo, como a gente viu. Aí o próximo passo é desenhar o diagrama de blocos de confiabilidade. Vou mostrar para você, também vai ter uma aula específica só sobre diagrama de blocos. Depois eu vou desenhar a FTA, que é a árvore de falhas, tá? Desse diagrama de blocos. Depois eu vou apontar o MTTR de cada falha apontada no FTA. Depois eu vou apurar o MTBF de cada falha apontada no FTA. Depois eu vou calcular a disponibilidade desses sistemas. Depois eu vou calcular a confiabilidade dos sistemas, a mantenabilidade desses sistemas. Aí eu vou documentar a conclusão, igual a gente viu no modelo, e divulgar as conclusões e um plano de ação. Então, eu começo a análise RAM com o objetivo. Eu quero saber se eu consigo, com esse ativo aqui, atender a nova demanda de produção que está sendo passada pelo departamento comercial, por exemplo. Então, esse é o motivo que você disparou a análise. Fui lá, consigo, mas eu tenho que mudar esse componente, aquele outro componente ali, e esse plano aqui de operação não vai ser mais esse, vai ser outro. Então, tem o que? Um plano de ação, tem ações para serem executadas para que você possa atingir aquela meta. Então, você divulga suas conclusões e o plano de ação. Então, plano de ação, comprar nova polia de diâmetro maior para tal motor. Então, quem vai comprar essa polia? Quem vai aprovar a compra dessa polia? Quem vai liberar esse orçamento? Então, tudo isso vai envolver outras pessoas. Então, você tem que divulgar isso e concluir, né, com um plano de ação. E esse plano de ação que vai dar o fechamento da análise. Ninguém vai fazer a análise RAM sem um motivo claro. Tá? Então, você não vai fazer nenhuma análise RAM
só por fazer. Não existe isso. Você tem que ter um motivo, dentre aqueles motivos que eu passei na aula anterior, para parar uma análise. Porque, como eu falei, é algo que toma tempo. Tudo isso aqui, ó, que está na sua tela toma muito tempo. Toma informações, levantamento de informações, e você vai bloquear a agenda de pessoas-chave dentro da manutenção. Vai bloquear a agenda de pessoas que têm um conhecimento técnico, que vão estar envolvidas em outras atividades. Então, toda análise RAM tem que ter um motivo claro, plausível para ser desempenhada. Então, vamos imaginar aqui, ó, falando em selecionar ativos, o primeiro ponto aí na preparação. Eu posso selecionar os meus ativos, né? Ativo físico é tudo aquilo que gera valor para uma organização, tudo aquilo que é tangível que gera valor para uma organização. Então, eu posso selecionar qualquer nível desse daqui para fazer a análise RAM, óbvio que desde que seja plausível selecionar tal nível, até chegar no meu LRU, Lowest Replaceable Unit. Então aqui, por exemplo, o que isso quer dizer? Todos os itens acima, eles são reparáveis, tá? Todos esses itens aqui, ó, daqui para trás, é todo mundo reparável. O que significa isso? O motor, se ele falhar, eu reparo esse motor, eu não substituo esse motor. Quando esse motor falha, é algum componente de dentro dele que falhou, ou seja, o motor é reparável. Mas quem não é reparável? O rolamento. O LRU, Lowest Replaceable Unit. Se fosse traduzir ao pé da letra, seria a menor unidade substituível dentre toda a árvore aqui, ó. Dentre toda a árvore, o rolamento, nesse caso, seria a menor unidade substituível. Então, porque vamos imaginar o seguinte. Nesse caso aqui, se a planta parou, é porque alguma coisa dentro dessa área aqui parou, falhou. Se alguma coisa dentro da área parou, vamos imaginar que foi alguma coisa relacionada a essa sub-área, que está relacionada a essa linha, que está relacionada a essa máquina, que está relacionada a esse conjunto, que está relacionada a esse equipamento, que está relacionada a esse LRU, a esse componente. Então, se eu corrigir o componente, se eu substituir o componente, vamos imaginar que o rolamento que quebrou, vou lá substituir esse rolamento. O motor volta a operar, que volta a operar o conjunto, que volta a operar o robô, que volta a operar a linha de produção, que volta a operar a sub-área, opera a área, que opera a planta. Então, isso eu estou falando se todo mundo fosse ligado em série, tá? E por isso que o diagrama de blocos ele existe, para enxergarmos as interdependências de cada item desses aqui. Então, eu posso escolher qualquer um desses itens aqui para fazer a análise RAM. O que é mais comum de ser feito? O mais comum de ser feito é no nível 4, ou seja, no nível de linha de produção, e no nível 5, nível de máquina. Nível 4 e nível 5. Então, geralmente, esse é o mais comum. Se eu partir para cá, ó, eu quero fazer da fábrica inteira. Talvez você comece hoje e não finalize dentro dos próximos 10 anos, porque é um volume de informação gigantesco que tem que ser levantado, é um volume de materiais, documentação gigantesco. Então, o que vai acontecer? O projeto vai morrer, tá? O projeto da análise RAM vai morrer. Daqui para baixo, o problema é não gerar valor. Então, dificilmente eu vou ter um equipamento que de fato justifique fazer uma análise RAM. Dificilmente eu vou ter um conjunto que justifique fazer uma análise RAM. Tá? Então, geralmente é feito no nível de linha, ou se quiser chamar de sistema também não tem nenhum problema, e máquina. Tá? Então, tudo isso é feito dessa forma. Então, eu tenho lá a planta. Como eu disse, eu não vou fazer escolher a planta inteira, eu vou escolher um sistema dentro da planta. Um sistema relevante. Então, vamos imaginar que esse sistema de bombeamento aqui, ó, seja o sistema principal da planta. Se esse sistema falhar, a planta também vai falhar. Tá? Então, aqui é tão vantajoso fazer análise RAM desse sistema quanto se eu fizesse da planta toda, porque eu estou falando de um item super crítico. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar um sistema. Vamos conhecer um pouco desse sistema de exemplo aqui. Sistema de bombeamento simples, que a função é tirar um fluido X do tanque A, levá-lo para o tanque B
numa vazão X, numa pressão Y e numa temperatura Z. Onde eu tenho o conjunto de bombeamento A, que é composto por um motor e uma bomba, e tenho o conjunto de bombeamento B, que é composto por um motor e uma bomba também. Onde o B, ele é reserva de A. Então, se o conjunto A falhar, eu estou aqui resguardado pelo sistema B. Então, enquanto o conjunto A está operando, o conjunto B está parado lá de stand-by. Opa, tive problema no conjunto A. Não tem problema. O sistema B automaticamente vai entrar e vai desempenhar a minha operação. Aí eu tenho aqui um medidor de vazão e um medidor de pressão, porque são requisitos da minha linha. Lembra? Eu tenho que entregar uma determinada pressão e uma determinada vazão. Quem vai me conferir se isso está sendo entregue? O meu medidor de pressão e o meu medidor de vazão. Bem, perceba que esses equipamentos aqui, eles estão dispostos de uma forma onde eu tenho um reserva do conjunto A, mas eu não tenho reserva aqui instalado do medidor de vazão e nem reserva do medidor de pressão. Ou seja, aqui eu tenho um circuito que nesse caso está em paralelo até aqui, e daqui para frente ele se encontra numa disposição série. Ou seja, qualquer problema que eu tiver no medidor de vazão, no medidor de pressão, eu tenho um problema no sistema inteiro. Como que eu vou enxergar isso? Eu vou enxergar isso no diagrama de blocos, porque eu vou modular matematicamente a disponibilidade, confiabilidade e mantenabilidade desse sistema, analisando cada item que compõe o sistema. Então, ao analisar cada item que compõe aqui o sistema, eu tenho que identificar essas correlações básicas, e isso é feito através do diagrama de blocos. Só que para fazer o diagrama de blocos, para fazer tal diagrama, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, reunir toda a documentação. Eu preciso reunir uma série de documentações para levantar esses itens para poder fazer essa análise. Primeira coisa que eu tenho que levantar são os desenhos técnicos, porque dentro da bomba eu tenho uma determinada gama de componentes, materiais, formas construtivas, eu tenho que ter o desenho técnico disso tudo. Dentro do motor elétrico a mesma coisa, dentro do medidor de vazão a mesma coisa, dentro do medidor de pressão a mesma coisa, a forma com que eles estão dispostos um com o outro a mesma coisa, então tem que ter desenho técnico para poder analisar isso tudo. Diagramas elétricos, hidráulicos, mecânicos, eu tenho que ter esses diagramas para entender o funcionamento desses itens e entender da forma com que ele foi construído e entender da forma com que está funcionando hoje. Fundamental. Eu tenho que ter árvore cadastral, entender quais são os componentes que tem dentro de cada item, de cada ativo, de cada equipamento daquele ali. E eu tenho que ter também manuais e fichas técnicas, manuais do fabricante, tá? Como que o fabricante concebeu esse ativo? Como que ele pensa da operação ideal? O que ele recomenda em relação à operação ideal desse ativo? Eu tenho que ter histórico de falha, porque sem histórico eu não tenho como fazer nada. O cálculo de confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade é com base em dados históricos de MTBF e MTTR, então não tem como fazer nada sem um histórico de falhas. Eu tenho que ter ordens de serviço, que é o relato dessas falhas que estão no histórico. Então essas 6 categorias de documento que vão falar para mim que como que eu vou fazer a condução dessa análise. Se você não tem, se na sua empresa não tem desenho técnico, diagrama, árvore cadastral, os manuais, o histórico de falhas, ordem de serviço disponíveis para fazer análise RAM, talvez não seja o momento de você fazer análise. Você devia estar preocupado com outra coisa que vai gerar muito mais valor e resultado no curto prazo que a análise RAM, como construir um histórico de falhas, por exemplo, como cadastrar os ativos que
estão sob a responsabilidade da manutenção, implantar uma sistemática de ordem de serviço que funcione. Então, a análise RAM, basicamente um termômetro para saber se você ou a sua empresa estão preparados para passar por um processo de análise RAM em um determinado ativo, sistema ou equipamento, é ter tudo isso à mão. Se você já tem tudo isso à mão, ok. Próximo passo. Qual que é o próximo passo? Desenhar o diagrama de blocos. Então, eu tenho aqui o diagrama de blocos daquele mesmo sistema. Ó. Eu tenho aqui o tanque A, tem o motor elétrico e a bomba centrífuga 1, motor elétrico e a bomba centrífuga 2, medidor de vazão e medidor de pressão. Aqui estão em paralelo, aqui estão em série, e isso me forma um circuito misto. Um circuito misto. Ou seja, eu tenho a confiabilidade desse motor, a confiabilidade dessa bomba, que me resultam na confiabilidade desse conjunto. Aqui eu tenho a confiabilidade desse motor, a confiabilidade dessa bomba, que resultam na confiabilidade desse conjunto. Através da confiabilidade desse conjunto, combinada com a confiabilidade desse outro conjunto aqui, eu tenho a confiabilidade da parte paralela do diagrama. Então, eu tenho que entender essas correlações para poder calcular. Como eu disse, vai ter uma aula específica sobre cada passo desse aqui, é só para te mostrar como que funciona. Os requisitos do diagrama de blocos são bem simples e bem objetivos. O primeiro requisito básico é você enxergar os limites do sistema, que foi o que eu falei. Eu tenho aqui paralelo e eu tenho aqui série. Segundo, qual que é a função de cada um desses itens? A função primária e a função secundária. Nesse caso aqui, a função do motor elétrico número 2 é ser uma reserva funcional do motor elétrico número 1. Nesse caso aqui, qual que é a função elétrica do motor número 1? Acionar a bomba centrífuga a 1230 RPM. E qual que é a função secundária? Acionar a bomba centrífuga 2 a 1230 RPM. Então, entre função primária e função secundária, as funções secundárias elas são divididas em 7 categorias: segurança, conforto, conveniência e várias outras, tá? E de onde vêm essas categorias? De uma norma chamada norma SAE JA 1011 e norma SAE JA 1012, que são fundamentos normativos que você também vai aprender aqui no curso. Vai ter uma aula específica só para tratar disso daqui. Então, quando eu desenho o diagrama de blocos, levanto os limites dos sistemas, função primária e função secundária, e entendo a correlação de cada item um com o outro, aí eu passo para o segundo passo. Então, quando eu desenho esse diagrama de blocos, e geralmente, quando a gente vai desenhar, é um emaranhado de informações, isso demora até a gente levantar todas as informações, boa parte da análise já é desprendida aqui. Então, quando eu faço essa análise da forma correta, quando eu faço o diagrama de blocos, da forma correta, fica muito mais fácil os passos anteriores. Agora eu vou desenhar a FTA, vou fazer uma Fault Tree Analysis. O que é a FTA? É a árvore de falhas. Também algumas pessoas chamam de árvore de eventos de falha, é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o diagrama de blocos, eu vou pegar cada equipamento desse e vou fazer uma FTA a respeito de uma falha específica. Então, elabora-se FTA para cada equipamento do sistema e é estudada a principal falha de cada equipamento. Qual que é a principal falha? Aquela que tem maior RPN no FIMEA ou aquela que tem maior repetibilidade ou impacto naquele sistema. Então, como que funciona a FTA? A FTA, basicamente, é pegar aqui um evento de topo. Qual que é o evento de topo? O motor não funciona. Então, esse motor não funciona aqui. Quais são as principais causas? Eu vou desencadear aqui uma árvore de falhas, uma árvore de eventos de falha, para entender. Ele pode não funcionar pela chave estar aberta, pelo fato do bobinamento estar rompido, ou pela falta de tensão para alimentar o motor. Quando falta tensão para alimentar o motor, quais são as possíveis causas? Falha na chave, cabeamento rompido ou fusível aberto.
Quando eu tenho falha na chave, quais são as principais causas? Fuga para a terra, falha no contato. Quando eu tenho fusível aberto, falha do fusível ou um fusível aberto por estar desempenhando a sua função. Quando o fusível está aberto por estar desempenhando a sua função de fusível, quais são as principais causas? Eu tenho aqui uma corrente elétrica acima do limite, uma sobrecarga no circuito, e posso ter uma sobrecarga no circuito por um curto na fiação e um excesso de tensão na fonte. Ou seja, essas causas basais aqui, essas causas basais estão acionando o meu evento de topo. E aqui eu entendo quais são os níveis e os eventos de cada etapa da análise. Existe uma norma que fala da FTA. Você vai ver essa norma também na aula de princípios normativos. Então perceba que são vários conhecimentos que estão envolvidos na análise RAM e você tem que conhecer. Se você não sabe, por exemplo, qual que é a simbologia para trabalhar em cada momento da FTA, você não vai conseguir fazer uma FTA lógica, uma árvore lógica. Então você tem que ter o conhecimento da FTA para fazer a análise RAM. Você vai ver tudo isso também na aula de princípios normativos. Então eu desenhei a FTA da principal falha de cada equipamento do sistema. Agora eu vou trabalhar com a matemática. Vou apurar o MTTR das falhas evidenciadas. Então aqui, o motor elétrico número 1 tinha um MTTR de 12, número 2 tinha um MTTR de 2 horas, MTTR no motor elétrico de número 2 era de 8 horas, bomba centrífuga número 2 era de 3 horas, medidor de vazão era de 1 hora, medidor de pressão era de 1 hora. Eu tenho aqui o tempo médio para reparo de cada uma das falhas que eu levantei lá no FTA. Então, quando eu tenho essas falhas, agora eu tenho um tempo médio dessas falhas acontecerem, que é o MTBF. Esse MTBF, basicamente, é o irmão do MTTR. Então, o MTBF, em média, de quanto em quanto tempo essas falhas acontecem? Ela acontece a cada 823 horas aqui no motor elétrico número 1. E quando ela acontece, ela demora em média 12 horas para ser reparada. No motor elétrico de número 2, essas falhas acontecem a cada 1123 horas. E quando acontecem, elas demoram em média 8 horas para serem reparadas. Então, tudo isso aqui eu vou analisando e levantando esses dados de cada equipamento do meu sistema, de acordo com a FTA. Agora, o próximo passo é calcular a disponibilidade dos sistemas. O cálculo da disponibilidade dos sistemas é advindo da disponibilidade dos equipamentos. Então, eu tenho aqui o cálculo de MTBF e MTTR, que me dá a disponibilidade do motor número 1. Então, há um MTBF de 823 horas e um MTTR de 12 horas, no caso do motor número 1, a disponibilidade inerente é de 98,56%. E como que é feito o cálculo de disponibilidade? Disponibilidade vai ser igual MTBF dividido por MTBF mais MTTR. Não se preocupe que você vai ter uma aula específica sobre disponibilidade, todas as fórmulas matemáticas. Então, nesse caso aqui, você vai ter que levantar os dados de MTTR, MTBF para chegar nos dados de disponibilidade. Levantei os dados de disponibilidade, agora nós vamos calcular a disponibilidade do sistema, porque aquilo era a disponibilidade do equipamento. Então eu tenho aqui que primeiro calcular a disponibilidade dos meus sistemas que estão em paralelo. Quem está em paralelo nesse caso? Quem está em paralelo aqui é o motor elétrico número 1 e a bomba centrífuga número 1, que estão em paralelo com o sistema número 2. Então eu tenho aqui o motor elétrico número 1 em série com a bomba centrífuga número 1, e esse conjunto que está em série está em paralelo com o número 2. Então, esse conjunto todo é um bloco paralelo. Para eu calcular a disponibilidade dos meus sistemas em paralelo e em série, eu tenho fórmulas específicas.
Então, para calcular isso, eu vou primeiro fazer aqui a disponibilidade do meu sistema 1, a disponibilidade do meu sistema 2 e a disponibilidade do meu sistema 3, que depois eu vou encaixar aqui em uma única disponibilidade através da fórmula matemática que você vai ver na aula. E agora eu tenho um único sistema com uma disponibilidade, um único sistema com outra disponibilidade, e aqui o sistema S3 com a disponibilidade desse determinado sistema em série. Agora eu posso encontrar a disponibilidade desse meu sistema em paralelo, que está aqui, que virou o S4, e esse sistema que estava em paralelo, agora ele está em série, um único sistema está em série com o sistema S3, que vai me resultar numa disponibilidade global daquele sistema todo de bombeamento que você viu, a 99,93%, tá? Como eu disse, não se preocupe com fórmula agora. Então, feito o cálculo de disponibilidade, parte para o cálculo de confiabilidade. A ordem do fator não altera o produto, tá? Você pode fazer o cálculo de confiabilidade primeiro, depois disponibilidade e assim por diante. A mesma lógica, só que agora eu tenho aqui, ó, algo chamado tempo de projeção. O que é o tempo de projeção? Tempo de projeção, lembra que a gente estava falando no início do curso que confiabilidade é a probabilidade de um item se manter em funcionamento dentro de uma janela específica de tempo. Então, qual janela que eu estou falando aqui? Eu estou falando das próximas 12 horas, por exemplo. Nesse caso, a confiabilidade vai ser de 41%. A probabilidade dele continuar funcionando pelas próximas 12 horas é de 41%. Eu vou enxergar a confiabilidade de cada equipamento, depois a confiabilidade de cada conjunto, depois a confiabilidade de cada subsistema, até encontrar a confiabilidade do sistema inteiro, que nesse caso está resultando 52%. Depois eu vou fazer o cálculo de mantenabilidade. A mesma coisa. A mantenabilidade aqui, no caso aqui está a fórmula, ela é a probabilidade de eu desempenhar uma manutenção em um determinado tempo específico. Aqui, ó, você pode reparar que o resultado deu 36%, porque eu estou usando a média. Eu estou usando mesmo esse tempo T aqui, ó, eu usei o MTTR. Então, esse MTTR aqui, ele vai sempre me retornar aqui 36,78% como mantenabilidade desse item. Ou seja, qual que é a probabilidade de desempenhar a manutenção desse determinado item dentro da média, dentro do MTTR, 36,78%. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou calcular a mantenabilidade dos sistemas, subsistemas, até chegar à disponibilidade do conjunto como um todo, tá? Do sistema como um todo. Até que se faz análise e conclusão. Então, eu tenho confiabilidade de 52%, disponibilidade 99% e mantenabilidade de 3,4%. Então, existe uma chance de 52,36% de o processo operar nas próximas 720 horas, sem apresentar falhas, sendo que ele se mantém funcionando por apenas 99,93% de tempo, e quando ocorrer uma falha, a chance dessa falha ser corrigida dentro da média histórica dos tempos de reparo é de 3,4%. Essa foi a conclusão. Então, qual que é a chance desse ativo funcionar no próximo mês, desse sistema funcionar no próximo mês? 52,36%. Ele se mantém funcionando por 99,93% do tempo em que ele está disponível. E se caso ele tiver uma falha, a chance dele ser reparado dentro da média histórica dos tempos de reparo até hoje é de 3,4%. Então, aqui, quem que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar claramente confiabilidade e preciso melhorar claramente mantenabilidade. Como que eu melhoro disponibilidade? Eu vou analisar a fórmula. Eu melhoro disponibilidade aumentando o tempo médio entre as falhas, ou seja, reduzindo o número de falhas que eu tenho naquele sistema, ou diminuindo o tempo médio para reparo dessas falhas. Como que eu aumento mantenabilidade? Nesse caso, reduzindo
o tempo médio entre as falhas, ou reduzindo aquele tempo de logística que você viu na última aula, reduzindo aquele tempo de fato de reparo. Então, tudo isso são ações que nós vamos trabalhar para melhorar o objetivo operacional como um todo. Então, nas próximas aulas, nós vamos detalhar para você cada passo desse que você viu da norma, da análise RAM. São 8 passos para chegar na conclusão e cada aula específica vai ter um passo, tá? Cada aula específica vai ter um passo te mostrando detalhadamente como que você faz aquele determinado passo. Diagrama de blocos, árvore de falha, o cálculo do MTBF, MTTR, cálculo da disponibilidade de um equipamento, de um sistema paralelo, em série, confiabilidade, mantenabilidade, até a publicação do relator do estudo. E você também vai ter aqui, vai estar liberado para você o Ingetelis Toolbox. O Ingetelis Toolbox é um sistema que tem várias ferramentas para você calcular isso de forma automática. E para você que é aluno do Ingetelis Academy, esse sistema é liberado para você usar e fazer esses cálculos. Então lá tem uma calculadora de análise RAM que você consegue fazer isso, tá? Que você consegue fazer isso através de um sistema. Você joga os dados lá e o sistema já te dá todos os resultados, relatórios, enfim. Mas para você usar o sistema, você tem que aprender a fazer tudo na mão e entender o passo a passo da análise, senão você não vai conseguir usar, tá bom? Então, eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais. Forte abraço.